verso 35 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. E a palavra do Senhor diz assim: a seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, ou vos faltou porventura alguma coisa? Quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, Jesus enviou 70 de todo o grupo que o seguia, dos 12, dos 70 e da multidão. O grupo mais próximo, porém maior, 70. Talvez ele sabia o nome de um por um. Ele dá para eles poder e autoridade, mas ele dá uma instrução: não levem nada, só levem o que eu estou dando para que vocês levem, para que vocês confiem somente naquilo que eu estou entregando para vocês, para que aquilo que lhes confio, para que aquilo que lhes dou, seja suficiente. Diga comigo: suficiente. Seja suficiente para cumprirem a missão a qual os estou enviando. Nós estamos falando sobre o poder do servir durante todo esse mês de fevereiro. Já os instruí e quero lembrar-vos: não limite isso ao ambiente eclesiástico, religioso e comunitário, mas expanda isso para os mais diferentes campos nos quais estamos inseridos, públicos ou privados, artístico, político, econômico, de iniciativa privada, tem o tamanho que tiver. Se sou terceirizado, se sou CLT, não interessa. O que quero é que você se aproprie, durante esses dias de ensinamento, de instrução profética pela palavra de Deus, que você se aproprie da consciência do sacerdócio universal que repousa sobre a vida de cada um de nós, independente do que fazemos, da diarista que lava e passa, ou que limpa a casa de alguém, ou de um executivo, ou de um milionário empresário, ou de um microempresário, ou de um auxiliar, ou chefe, ou supervisor, não sei. Só sei que da mesma forma que o Senhor Jesus envia 70, Ele envia você e Ele me envia também, com uma missão, debaixo de um propósito. E a pergunta que Ele faz quando os discípulos retornam é: lhes faltou alguma coisa? Quando os enviei sem nada do que vocês poderiam providenciar para vocês mesmos, e foram somente com aquilo que eu lhes confiei,
Essa é a pergunta que me cabe, tendo tudo ou não tendo nada, tendo o desafio, o projeto, o plano, o sonho, a visão, a missão maior do que o recurso. Porque quando a missão é de Deus, o recurso também vem de Deus. E é justamente essa pergunta. Quando os enviei sem os seus recursos, sobre aquilo que sem aquilo que vocês poderiam tentar prever que precisariam e arranjariam, e foram somente com aquilo que eu lhes dei. O Senhor Jesus compartilha com eles poder, diga comigo poder, poder. Diga mais forte, por a fé me ajuda, diga poder, poder. E autoridade. Tente fazer só com dinheiro, tente fazer só com habilidade natural, tente fazer só com carisma, tente fazer só com estrutura humana. Você terá um limite de atuação e de alcance, mas tente fazer tudo isso, mesmo não tendo o naturalmente necessário, mas tendo à sua disposição, lhes confiado em você, sobre você, aquilo que já foi sobrenaturalmente providenciado. Não há limites, porque a provisão sobrenatural traz estrutura, a provisão sobrenatural traz recurso, a provisão sobrenatural traz conexão, a provisão sobrenatural traz parceiro, a provisão sobrenatural traz tudo aquilo que, com a sua própria força, você não conseguiria trazer, e promove resultados que você jamais alcançaria. Eu quero que você grave essa pergunta: lhes faltou alguma coisa? E a resposta deles é nada. Diga comigo, nada. Diga mais forte, diga nada. O salmista, ele diz: nada me faltará, ou de nada terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Sabe por onde você vai? Sabe quando você entra naquele ônibus, naquele trem, naquele metrô, naquele carro, naquele Uber? Sabe quando você vai a pé, que você entra naquele escritório, naquela fábrica, naquela casa, naquele ambiente onde você trabalha, onde Deus te colocou, lugar onde você encontra não somente a provisão, mas também encontra propósito, e o Senhor está te despertando para que você enxergue o que você faz, não somente como meio de ter pão, mas também de que ali você foi colocado para servir por algo infinitamente maior do que você possa pensar, além dos interesses do seu líder, do seu chefe, do seu patrão e do dono. O Senhor está te dizendo: eu estou te dando hoje tudo aquilo que você precisa, poder e autoridade. Você vai começar a ver resultados diferentes, você vai começar a perceber que coisas vão começar a fugir do seu controle, mas mesmo fugindo do seu controle, o Senhor vai estar te usando como instrumento naquele ambiente. Os resultados vão começar a aparecer, e não existe ninguém que receba poder e autoridade da parte de Deus que não se torne em Deus poderoso e uma autoridade respeitada, considerada e honrada, porque o ser humano consegue enxergar. Ele pode não saber o que é, mas ele consegue enxergar. Rapaz,
Rapaz, ele está ali naquele cargo inferior ao meu, mas ele é muito maior, é muito maior, é muito melhor, é muito mais poderoso do que eu. O dono da empresa olha para você e diz: eu sou o dono, mas quem sabe mexer o negócio aqui é ele. Aí você se vê como quem? Como José, na casa do pai, na carroça de escravo, na feira egípcia de escravo, na casa de Potifar, na prisão, no escritório de Faraó e na cadeira de governo do Egito. Porque quando Deus coloca poder e autoridade sobre a vida de alguém que diz sim para o propósito que ele tem para este tempo, sempre vai existir um lugar de governo para essa pessoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode não ter de forma palpável e visível, mas eu quero te convidar a confiar na provisão invisível que o Senhor já colocou sobre você, está sobre você. Minhas mãos não precisam ir sobre você, porque a mão do Deus de Israel já foi colocada sobre você, te dando poder e autoridade. Porque o servir irá exigir de nós esse nível de confiança, de que antes dele me enviar, antes que eu chegue naquele ambiente, naquela estrutura, diante daquelas pessoas, eu posso descansar o meu coração no caráter, e não somente na capacidade, mas no caráter, em quem é aquele que me envia. Não somente que ele é poderoso, mas que ele não me abandone nem volta atrás das suas promessas. Da aflição dá, ansiedade também, crise de pânico. Mas é interessante o testemunho da volta, diante da pergunta: lhes faltou alguma coisa? E qual o testemunho deles? Nada. Amanhã vai começar uma jornada. No final do dia o Senhor vai te perguntar, quando você estiver voltando para casa, quando você estiver reinando sobre o trono lá da sua casa, para tomar aquele banhão, comer aquela jantona, deitar naquela cama, dar um cheiro na tua nega, de repente uma ministrada, se o Senhor for contigo verdadeiramente, a voz soberana vai te perguntar: faltou alguma coisa no dia de hoje? E você vai dizer: nada. E quando você olhar para amanhã, que a ansiedade quiser bater na porta do teu coração, você vai dizer: não somente nada me faltou hoje, mas eu direi sobre o meu amanhã: nada me faltará. Vamos fazer um ensaio bonito, diga: nada me faltou. E amanhã, nada me faltará. Quantos podem dizer glória a Deus? Hoje eu quero continuar com vocês, entrando um pouco mais na intimidade desse homem que diz sim para Deus, sem enxergar o desenho do projeto ao qual Deus o estava chamando para viver. Porque Deus faz assim para esticar a nossa confiança,
para sacudir as estruturas naturais, humanas, nas quais confiamos, e colocar a nossa confiança integral no seu caráter, em quem Ele é. Abraão, ele recebe essa palavra de Deus, e ele já vive uma crise familiar, porque ele perde um irmão, e esse irmão deixa um filho órfão. Esse órfão se chama Ló, e nós entendemos o que aconteceu entre os dois, e aprendemos as lições no aspecto do poder de servir, porque quando Deus quer para si um povo, primeiro Ele levanta antes para si um servo. Ele levanta Abraão e Ele diz: através de você eu farei. Deus está te levantando para que através de você Ele faça. Receber coisa pronta, irmão, o melhor é você gerar. Porque quando você gera, você tem experiências únicas, e você consegue enxergar quem Deus é quase que face a face. Eu era um menino de João Pessoa, que na calçada da minha avó o povo cuspia chiclete, o povo passava em cima do chiclete para lá e para cá, e eu queria comer chiclete, eu arrancava o chiclete da calçada e colocava na boca, e vinha aquela crocância maravilhosa. Eu saio de João Pessoa e vou para Campinas com uma mala só, a mala está na esteira do aeroporto. Eu não queria mais aquelas roupas, eu queria um guarda-roupa novo. Eu dizia: vou pegar a mala de alguém, vou deixar essa desgraça para alguém pegar também. Mas já teve tempo de eu ter tanto terno, que eu disse novamente: eu vou provar a minha fé em Deus. E eu peguei todos os meus ternos, eu era pastor em Curitiba, e ofertei tudo na vida de um pastor. Eu não sei sobre o que aquele pastor estava orando, só sei que talvez eu tenha sido resposta de providência de Deus para a vida dele. E o Senhor fortalece a minha fé. E ternos novos chegam, e meia nova chega, e cueca nova chega, e sapato novo chega, e começa a chegar camisa nova, e calça jeans nova, e tudo de marca. E eu não tinha dinheiro para comprar nem C&A. Mas Deus prosperava alguém, e se alguém comprava roupa nova, ele ia tirar a roupa que ele considerava velha por causa do tempo que já estava ali, mas estava novinha. E eu dizia: Senhor, prospera mais. E eu ficava trajado, bonito, porque Deus é fiel. Hoje vai um senhorzinho italiano lá em casa, tira a medida, faz minhas calças curtas, apertadinhas, que nem Gustavo Lima. E a minha esposa fica aqui sentada me olhando e babando, dizendo: o senhor fez tudo isso para mim. Confia em Deus. Nada te faltou, nada te faltará. Nada te faltou, nada te faltará. Nada te faltou, nada te faltará. Eu quero declarar profeticamente isso: nada te faltou, nada te faltará. No teu passado não teve falta, no teu futuro nada te faltará. Ontem não faltou, amanhã não faltará, e hoje Ele já tem providência preparada. Isso não é para você somente hoje, mas para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos. E essa palavra se perpetuará sobre as tuas gerações. Diga comigo: nada faltou, e nada faltará. Pronto. Já que estamos falando sobre o poder do servir, entendemos que Abraão serviu a Ló, enquanto Ló olha somente para si.
Mas Abraão é servo, não é um profissional, e nem é um homem de negócio, é um homem de Deus. É por isso que ele não quer retorno do investimento, porque ele sabe que a recompensa vem do alto. E ele continua servindo a Ló, mesmo depois que Ló o abandona. E hoje nós vamos olhar para uma serva de Sara, que serve a essa mulher, a essa família. Gênesis, capítulo 16. A partir do primeiro verso, a palavra diz: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Esse era um outro dilema do casal, porque o tempo estava passando. Sara não era somente estéril, mas também agora idosa. À medida que o tempo passava, eles viam a possibilidade de um servo, Eliezer, se tornar herdeiro de tudo que possuía. E o texto diz: como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, diga comigo, Agar. Ela era egípcia. Sarai diz a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, diga minha serva. Deite-se com minha serva, e talvez eu possa formar família por meio dela. Entenda o conceito de governo que existe dentro dessa casa. Senhores e servos, projetos e meios. Deus cumpre os seus propósitos através do seu meio. Qual é o meio que Deus tem para cumprir os seus propósitos? Os seus servos. Nesse contexto atual, cultural, de época, e as feministas não façam nenhuma manifestação contra mim, era um privilégio para uma serva poder servir a família nesse nível de intimidade e gerar para os seus senhores filhos. Não existia nível maior de intimidade para um servo ou para uma serva do que servi-los dessa forma. Sara não estava dando uma serva para se casar com Abrão, seu esposo, nem para ser mais uma de suas mulheres, não. Ela deixa o propósito de forma clara, definida, específica, para que por meio dela eu possa formar família. Abrão aceitou a proposta de Sarai, e aqui eu não vou fazer nenhuma brincadeira. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva, diga sua serva. Diga mais forte, diga sua serva. E a deu a Abrão, o seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão vivia em Canaã. Quando ele ouve a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua casa, deixa a tua estrutura, arranca a tua raiz e vai para a terra que eu te mostrarei. Acontece o episódio de Ló, os pastores de Ló com os pastores de Abrão discutem. Ló vai para as campinas do Jordão, cerca de Sodoma e Gomorra. Abrão fica, entre aspas, na aparente desvantagem, porque era deserto, terra seca, árida, improdutiva, inóspita.
E é quando o Senhor se dirige a ele depois que Ló o deixa: olhe para o norte, para o sul, para o leste e oeste, e até onde você conseguir enxergar, eu te darei como herança. Passam-se 10 anos. Existe essa difícil conversa entre o casal. Existe uma serva à disposição. E ele deitou-se com Agar, e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu de sua senhora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai. Diga comigo: serva de Sarai. De onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Diga comigo: a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Diga comigo: volte-se, submeta-se. Diga mais forte, diga: volte, submeta-se. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida, ultrassom, pré-natal. Antigamente era assim, feita por anjo. Você está grávida, chá de revelação no deserto. E terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu na sua opressão. Ele será como jumento selvagem. Irmão, eu acho que tem mãe aqui hoje, que se ela ouve, mesmo que seja um anjo, chamando o filho de jumento, ela dá uma tapa na cara do anjo. Tem pai e mãe brigando com o professor e com a professora que chama a atenção do filho, que vai na escola tomar satisfação. Fica no teu lugar, porque quem aguenta o teu filho, e tu sabe o que é teu filho, é o professor e a professora que está na sala de aula. Lá ele é autoridade, não é o teu filho, é o professor e a professora. Tomara que quem está falando, fala Deus, tenha filho também. É professor, amém. Ele será como jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Diga comigo: tu és. Diga forte, diga: tu és o Deus que me vê. Porque às vezes é assim que a gente se sente, no meio das opressões, das angústias, das lutas, das cobranças, da pressão. Não estou sendo visto nem por Deus. E essa palavra vem como resposta para algumas pessoas nessa manhã, lá naquele lugar de opressão, de desonra. O Senhor está te dizendo: eu estou te vendo. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer Lahai Roi.
Assim, Agar teve um filho de Abrão. Ela volta para casa, segue a direção do anjo, e este lhe deu o nome de Ismael. Acredito que Agar compartilhou dessa experiência com Abrão. E Abrão tinha 86 anos de idade e ainda estava aprontando quando Agar lhe deu Ismael. A primeira lição que eu quero trazer para o nosso coração nessa manhã é que a honra está e sempre estará no contexto da vida daquele que vive o reino de Deus, por onde estiver. Não na igreja somente, mas por onde estiver, e exista um embaixador do reino, uma embaixadora do reino, ali se aplica essa lição. Quando no contexto do mundo, a honra está em ser servido, a honra está nos primeiros lugares, a honra está em ter o seu nome mencionado. No reino de Deus é um pouco diferente, e isso afeta diretamente a nossa estrutura de orgulho interna, o nosso ego e a nossa vaidade, porque a honra não está em ser servido, mas em servir. Quer ser honrado, sirva. Quer ser grande, sirva a todos. Quer ser o primeiro, seja o último. Não quer ser envergonhado, não se assente nos primeiros lugares, se assente nos últimos lugares e espere ser chamado e de que digam a você: tome lugar nas primeiras cadeiras. Faça como o Senhor Jesus fez. Tenha o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve, deixando o seu trono de majestade, o reino de sua glória, o seu ser Deus, e toma a forma de criatura criada, e deixa o aspecto criador de todas as coisas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não viveu por possuir o direito de o ser, mesmo sendo, mas ele toma para si forma de servo. Tira sua roupa, pega uma bacia com água, uma toalha, e lava os pés dos seus seguidores. Quando nós faríamos os nossos seguidores lavarem os nossos pés, e eu nunca enxerguei uma geração tão carente de líderes, de empresários que pagam milhares de reais para nem ter a atenção de um mestre, de alguém que se diz ser mestre. Eu fui nesses dias encontrar uma pessoa querida, amiga, e ele disse: o fulano esteve aqui e me ofereceu sua mentoria. Eu nunca vi tanto mentor na minha vida. E eu nunca vi tanto mentor sem uma história vivida, mas com a lábia para convencer. E me ofereceu a sua mentoria, 250 mil reais. É o quê? Só se esse cara foi mentor do Elon Musk. O que justifica um pastor que cobra 150 mil reais para ser mentor? Não quer ser mentor de baixo clero não, viu? É só dos bambambam da igreja. O que é que está acontecendo com a geração atual?
de gente que deveria estar ocupada consigo, com sua família, com seus negócios, com a obra de Deus, e está se voltando para coisas tão sem sentido, coisas que você poderia facilmente aprender através da inerrante e poderosa palavra de Deus. E que Deus levanta servos e servas dele na sua casa para te oferecer isso aqui de graça. Porque de graça recebeste, de graça dai. Aí a palavra nos instrui dizendo: sabe os teus líderes, aqueles que servem de referência para a tua fé, honre-os. Porque são eles que, quando você está doente, você liga. Quando alguém está no hospital, você chama. Quando alguém falece, você pede: vem aqui. Quando está passando por crise no casamento, diz: socorro, minha mulher quer me matar. Agora preste atenção, porque honra não é isenção de serviço, é exatamente o contrário. Pelo coração de Agar talvez passou o sentimento de: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Vai não, vai não. Vai ver o teu ego, a tua vaidade, a tua soberba, que vai apontar para a tua ruína, e tu vai cair de novo em desgraça e em miséria, porque não colocou o coração no lugar certo. Sarai, apesar de estéril, era senhora. Você pode saber mais do que eu, você pode ser melhor do que eu, você pode ser mais poderoso do que eu, mais conhecido do que eu, mais famoso do que eu, só que tem uma coisa: eu estou numa posição que me coloca sobre você. Aí o que é que o povo de hoje faz? Criarei uma estrutura para mim, para que eu me equalize a você. Estrutura de honra, que Deus vem, sacode e a estrutura acaba. Quando é Deus que estrutura e levanta alguém, pode vir vento, pode vir perseguição, pode vir acusação, pode vir levante, pode vir diabo, pode vir demônio, pode vir principado, potestade, vai balançar, vai, mas ele se dobra, e depois que o vento passa, ele levanta, porque Deus o sustém. Sarai fica grávida de Abrão, ela se deita com Abrão, ela é engravida de Abrão, mas quando se vê grávida, verso 4, começa a olhar com desprezo. Diga desprezo. Diga mais forte. Só porque o pau está cantando aqui hoje, está com essa boca murcha? Não, vai passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Carnaval está chegando, a gente escuta irmão Lázaro. Quê? Sarai ficou grávida? Não tinha nem chance. Agar ficou grávida, obrigado. Alguma coisa muda na vida de Agar. Daqueles que trabalham junto com ela, a enxergam sendo elevada, a enxergam sendo promovida. E a questão aqui não está em você servir, não está naquilo que você faz, não está naquilo que você promove, naquilo que você oferece, mas está no que acontece dentro do teu coração quando você passa a servir. Aquela questão não dizia respeito a Agar, ela não entraria no testamento, ela não sentaria à mesa na hora das refeições, ela não teria atividades de maior exposição e privilégio, ou uma diminuição de carga, não.
o seu status não seria mudado, ela continuaria sendo quem ela foi, e por ser, foi escolhida para aquele projeto, serva. O problema é que quando eu passo a servir, e o serviço acaba me dando possibilidade de maior nível de intimidade, preste atenção, lá em casa, para a glória de Deus, e agradeço a intercessão da igreja, chegou a dona D, maravilhosa. A dona D limpa o nosso quarto, troca o nosso lençol, a nossa fronha, nossas toalhas, mas ela não se deita na nossa cama, e nem toma banho no nosso chuveiro, porque mesmo que ela tenha acesso, ela não tem autoridade e nem legitimidade para usufruir só porque ela faz. Quem entende diz amém. Amém. Ela tem acesso à nossa varanda, mas ela não pega uma taça de champanhe, senta no sofá, levanta as pernas e aperta a campainha para chamar o Erinaldo, do cozinheiro, e fala: traz um patê com torradas para mim, porque estou cansada, estou limpando a varanda, vou usufruir um pouco, porque a responsabilidade é minha. Em questão de igreja acontece muito isso. A gente acaba por descobrir a verdade sobre o coração de alguém, que o interesse nunca foi em servir somente, mas sempre foi em servir para ter exposição, para ter o seu nome em destaque. Está tudo errado. É um equívoco. E quando nós não sabemos honrar aqueles que depositam em nós nível de confiança, irmão, ele pode ser injusto, ele pode ser perverso, ele pode te tratar mal, mas isso não te dá o direito de se igualar a ele, porque você não serve a homens, você serve a Deus. E entenda algo: todas as vezes que nós plantamos desonra, que perdemos a capacidade voluntária de preferir o outro, de reconhecer a autoridade do outro, de fortalecer a posição do outro a despeito de mim, e quero com minha própria força me equalizar ao outro, eu vou colher desprezo, e eu serei excluído de forma vergonhosa de um projeto que é maior do que eu, e que eu estava tentando diminuí-lo ao meu próprio tamanho. É por isso que a gente vê tanto escândalo por aí, porque geralmente essas pessoas fazem para si e por si, para promover seu próprio nome, seu próprio ministério, para satisfazer suas carências emocionais. É quando entra o Senhor, porque Agar foge, por ser oprimida por Sarai, por causa do seu comportamento diante da sua senhora, porque você não pode engravidar, mas eu estou grávida do seu marido. Mas o fato da serva estar grávida não diminui a dignidade da senhora que é sobre ela. O fato do teu patrão, do teu chefe, do teu coordenador, do teu supervisor ser macumbeiro, ser espírita, ser católico, budista, não te dá o direito de se colocar sobre ele ou de desprezá-lo. Você não serve a religião dele, e você não pode servir com a consciência limitante de que você está servindo a alguém senão a Deus. Fique no seu lugar,
dê bom testemunho, baixa a tua bola, porque a tua religião não te faz melhor do que ninguém. Mas se você verdadeiramente for um servo de Deus, uma serva de Deus, com certeza você vai saber dar honra a quem é devido, e você vai saber tratar com cada um, entrar e sair de qualquer lugar, sem ser afetado pela vaidade e por ambição egoísta. Porque sem mim essa empresa não vive. Experimenta. Você pode ser estimado, mas não é insubstituível. Tem alguém muito melhor do que você esperando por tua vaga e orando por ela. Cuidado para você não se transformar na resposta da oração daquela pessoa e Deus te arranca daquela vaga para dar para alguém que é melhor do que você. Entra o anjo para tratar, não da produtividade de Agar, mas do comportamento dela. Porque tem gente que assim se sustenta nos seus resultados, mas tem a sua carreira interrompida por causa do seu comportamento. Resultado não sustenta a carreira e nem protege propósito. O que protege propósito e dá longevidade à carreira é comportamento. Tem um bom resultado, mas é intragável. Tem um bom resultado, mas é estúpido. Tem um bom resultado, mas é grosso. Tem um bom resultado, mas é imoral. Arranca! É fofoqueiro, é maledicente. Fora! Mas eu tenho bons resultados, mas você contamina todo mundo. A igreja está em silêncio hoje, só se ouve o choro de uma criança. Rebeldia versus obediência é todas as vezes que o servo quer ocupar um lugar que não lhe é devido e nem lhe foi dado, quer tomar a força. E se não lhe dão, ele diz: então estou fora, vou fazer do meu jeito, vou fazer e acontecer, e eles vão ver o que vai, e vou levar um monte de gente. O diabo fez a mesma coisa. Ele não foi sozinho, ele levou um monte consigo. É por isso que a gente luta contra maledicência e fofoca. Porque talvez Agar viu Ló desmerecendo seu tio Abrão para os seus pastores e os seus servos, e agora ela quer repetir o comportamento com Agar, na mesma geografia, no mesmo ambiente, com os mesmos personagens. Comece a ligar a conversa de um, de outro, e saia desse meio. Não se equalize aos rebeldes, mas vá para a geografia da humildade, porque lá estão os obedientes, aqueles que sabem lidar com honra, e chegará o tempo deles serem honrados. Porque o pecado da rebeldia é pior do que o da feitiçaria. É o que mais se assemelha ao comportamento de Lúcifer, que não vai sozinho, mas leva uma terça parte dos anjos consigo. Sarai fica revoltada, oprime Agar, Agar foge. O anjo aparece e diz: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Queridos, nós estamos vivendo a geração de rebeldes, de gente que não sabe se submeter à autoridade, e é por isso que vive debaixo de maldição. Eu não posso falar mal do presidente Lula, eu não posso falar mal daqueles que nos governam, porque a Bíblia nos ensina a fazermos de forma contrária, porque não existe ninguém que esteja em posição de governo que não tenha sido estabelecido pelo próprio Deus. E daí? Teu partido é mais certo do que a palavra. É por isso que o Brasil vive em desgraça, porque tem um povo desgraçado, de fora do favor de Deus, e vive por seus impulsos, por sua carnalidade, achando que pode falar tudo o que quer a respeito de quem quer. E mulher que não se submete a marido, e filhos que não se submetem a pai,
e alunos que não se submetem a professores, e ovelhas que não se submetem à liderança espiritual que Deus colocou sobre suas vidas. Falou demais, estou fora, vou procurar outra igreja. Vai para o shopping, lá tem um monte de vitrine, vai ver a vitrine primeiro e compra o que você quiser. Igreja não é assim. O reino de Deus é uma estrutura baseada em níveis de autoridade, e todas as vezes que eu me submeto, eu me garanto debaixo da bênção dele, que enriquece e não acrescenta dores. Trato o meu caráter, trato o meu temperamento. Eu tenho aqui minha senhora, minha mãe, e o senhor, meu pai. Eu respondia a ele e dizia: me responde de novo. Ele trincava os dentes: me responde de novo, que eu dou uma tapa, coloco tua cara para trás. Eu dizia: vai precisar de outra tapa para voltar a cara para frente. Não, senhor, é melhor. Sim, senhor, meu pai. Só que agora eu chamo eles e digo: vem cá, é assim, assim, assim. Porque aqui dentro eu tenho uma figura de autoridade que me compete a instruí-los, direcioná-los. E não é porque são meus pais que deixarei de exercer autoridade, e não é porque exerço autoridade que deixarei de honrá-los. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Quem me dá mais um minuto, levanta a mão. Bem, dá uns 50 minutos, amém. Volte a sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Mas caminhar, irmãos, debaixo de direção de Deus, se submetendo, se humilhando diante do Senhor, é contar com o tempo de exaltação que Deus já tem preparado para a tua vida. Agar volta, vive, o tempo passa, e preste atenção nessa palavra, para que você entenda que o que fazem contigo, contra ti, não pode roubar de você a sua dignidade e tirar você da sua posição de servo ou de serva de Deus. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, enquanto eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só o leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo os ímpios já não existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rangem os dentes contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando.
Os ímpios desembanham a espada e preparam arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as espadas deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não serão envergonhados, em dias de fome terão fartura. Os ímpios, contudo, perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa herdarão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. A sua descendência será abençoada. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair nas mãos do ímpio, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere pelo Senhor e ande no caminho dele, ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Você verá quando os ímpios forem eliminados. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e já não existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Não haverá futuro para os ímpios. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Sabe o que compete a você e a mim? Vamos, aplaudir a palavra do Senhor nessa manhã. Faça isso com mais alegria, com mais força. Se coloque de pé, por favor. Sabe o que compete a você e a mim? Apesar de como agem conosco, de como nos tratam, apesar de reterem o que nos é devido, permanecer na posição a qual o Senhor me colocou e deixar o resto com Deus. Ele vai na tua frente como teu justiceiro, te justificando diante de homens, e quando você sai, fica o rastro da sua glória, revelando para aquelas pessoas que Ele é contigo
e é na tua vida, e poderoso para te salvar. Quanto mais te humilham, mais se humilha. Não revida, faz o bem, permanece no caminho do Senhor, espera pelo Senhor com paciência, ou seja, com uma boa atitude, enquanto as coisas parecem estar fora do lugar. Mas não se surpreenda quando Deus começar a agir. E se Deus ainda não começou a agir, não promova a circunstância com suas próprias mãos, porque senão vai sobrar para você também. Diga comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quantos creem nisso, digam amém. Levante suas duas mãos, eu quero orar por você. O Senhor te renova hoje, o Senhor fortalece teu ânimo, o Senhor traz bálsamo sobre teu coração, o Senhor guarda a tua mente. E aquele que se levanta para se opor a você, não é contra você, mas é contra o próprio Deus. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele retrocede. Nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, e estamos certos de que em tempo oportuno Ele nos exaltará. Que a bênção do Senhor que enriquece, que o seu grande amor, que a sua maravilhosa graça, que a sua santa paz e doce presença seja contigo, com tua família, hoje e para sempre, no nome de Jesus. E você que recebe, diga amém. Diga amém. Saia daqui hoje para viver os melhores dias da sua vida. Deus te abençoe por a fé. Uma boa semana. Vai na paz.